Fala galera, beleza? Bom, vamos lá. Eu falei para vocês que ia começar a me posicionar politicamente. Eu não vou pedir voto, não é essa a intenção. Eu não vou falar que você tem que fazer o que você não tem que fazer. Esse é um problema de cada um, um problema seu. Só que o meu problema é não falar, me calar. Como eu ouvi recentemente que o que mais dá medo não é o que o mal fala, é o silêncio dos bons, tá? Então, eu tenho dois filhos, tá certo? Um tem 1 ano, um tem 3 anos, o outro tem 10 anos, tá certo? Todos eles, todos eles serão o que quiser ser. Meus filhos não serão induzidos por mim, serão até ensinados, tá? Mas eu vou observar o que cada um quer ser para ajudar eles a ser o que eles querem ser, tá bom? Então assim, só que eu tenho o dever moral de ensinar eles valores, ensinar eles sobre a vida espiritual. Eu tenho um dever de ensinar eles sobre ética, coisas que eu aprendi durante a minha vida, tá certo? Meu pai me passou valores, minha mãe me passou valores, mas muitas das coisas que eu sei hoje é muito mais do que o que meu pai e minha mãe me ensinou. Então demora um tempo de aprender, outra coisa aprende rápido, mas pai e mãe tem a função de educar. Não é professor que vai educar filho, não é a escola que tem que ensinar sobre questões sexuais ao filho, não é o governo que tem que ensinar sobre questões sexuais aos filhos, é você como pai e mãe. E isso é um dos pontos, esse é um dos pontos que eu não voto na ideologia do PT, eu não voto na ideologia da esquerda radical. Estuda um pouco sobre esquerda radical, que você vai entender onde que seus filhos vão cair. Na escola deles vão ser ensinadas coisas que você não gostaria que fosse ensinado. Você não está entendendo, é muito pior, o negócio é muito além de um voto, é muito além de quem é o presidente. Vai impactar direto na família, vai impactar direto no país como nação, mas como família. Então você que pensa só na economia, você que pensa só na questão financeira, que nem é a melhor situação também, mas você está cometendo um grande erro votando em uma ideologia esquerdista radical. Estuda sobre o que é uma esquerda radical, estuda sobre isso, cara. Você vai entender por que você não pode votar em Lula, por que você não pode votar no PT de um modo geral. Mas por que Lula? Por que não Lula? Por que não Lula? Primeiro porque Lula é o líder de tudo isso. Segundo, Lula, ele tem memória curta. Lula foi envolvido num dos maiores crimes do mundo, entende? Do mundo. E ele se posiciona como se ele não tivesse cometido nada. Isso que é o pior. O que mais assusta não é o cara errar, é o cara não entender que errou, ele não assume que errou. Na cabeça dele ele fez tudo certo. E isso que é o problema. E você não pode ter memória curta. Você que não tem muito tempo na vida política, pesquisa no porquê que a Dilma sofreu o impeachment, pesquisa em como que estava a economia do país, pesquisa como que estava, qual era a qualidade de vida que o pobre tinha. O pobre estava na desgraça, na miséria. O PT deu crédito, não deu dinheiro. Ele deu crédito, ele deu dinheiro a bancos para te dar crédito, você ficar devendo ao banco. Então, entenda o que aconteceu, para que você possa dar um voto sabendo que você vai votar num lugar que é consciente. Mas você está dizendo que eu não votar em Lula? Eu até estou dizendo que eu não voto em Lula. Você não vota em quem você quiser. Mas eu não voto. Eu não voto porque eu sei o que é um esquerdista, o que é uma esquerda radical. Eu sei o que meu filho... Olha que eu não tinha essa consciência enquanto eu não tinha filho. Mas agora eu tenho um filho de 10 anos, que agora meu filho está despertando para alguma questão sexual. Agora imagina um filho com 5 anos de idade tendo uma cartilha na escola de o que é sexo. O que é sexo. Conscientizando a criança do que é sexo. É uma criança, gente. Ele vai aprender o que é sexo sem ter condição, sem ter, como minha mãe dizia, juízo para isso. Entenda o que você vai fazer. Então, de hoje em diante, eu vou me posicionar cada vez mais. E é por isso, esses são alguns dos motivos que eu não voto no PT e eu não voto em Lula. Pelos meus filhos. Pelos meus filhos. Deus abençoe você, que você tenha realmente luz e
que Deus clareie a sua mente para que você enxergue do jeito que é, para que você vote do jeito consciente. Faça errado, mas faça consciente, porque depois você não vai poder dizer que você fez sem querer, tá certo? Deus te abençoe. Tamo junto.